Olá pessoal, essa é a segunda aula sobre o velocímetro. Então nós vamos agora complementar os dados necessários para fazermos o gráfico, certo? Nós já temos aqui os dados do ponteiro, né? O que nós precisamos fazer agora é o gráfico do fundo, que é essa parte que tem esse formato aqui, certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um gráfico, colocar alguns dados para gerar esse gráfico aqui. Isso é um meio gráfico de rosca, né? A gente vai criar um gráfico de rosca e a parte de baixo nós vamos apagar, deixar somente a parte de cima, ok? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui na parte de baixo essas informações, tá? Então o que é que eu vou fazer? A soma dos valores que eu vou colocar aqui vai ter que dar 100, ok? Por quê? Porque a gente quer trabalhar aí com valores de 100%, de porcentagem, tá bem? Vemos que nós estamos trabalhando com valores de porcentagem aqui, ó. De modo que o 100 vai corresponder a 100%, tá? 100% daquilo da nota vai corresponder a 100% do gráfico, tá bem? Então eu vou dividir aqui dados do velocímetro. A gente fez do ponteiro, né? E aqui dados do velocímetro. Eu não sei a que pontos, esses pontos são do ponteiro, né? Esses dados aqui, daqui para baixo, são todos relativos à formação dos ponteiros. Já esse aqui é o gráfico do velocímetro em si, né? O marcador do velocímetro, tá bom? Então eu vou dizer que o aluno pode estar ruim. Vamos seguir lá o modelo daqui, ó, ruim, regular, bom e ótimo, tá? Ruim, regular, bom e ótimo, certo? Bom, ruim, regular, bom e ótimo, ok? Aqui embaixo eu vou colocar um sinalzinho aí de só para constar mesmo, né? Porque aqui embaixo, opa, não pode, aqui, só para constar que aqui embaixo vai ter o restante, certo? Então o que é que eu vou dividir? Eu vou dividir a minha nota, que é 100% da nota, em ruim, regular, bom e ótimo, certo? Então de 0 até, digamos assim, 20%, então vamos botar aqui de 0 a 20, eu vou colocar em ruim, certo? De 20 a 40, ou seja, mais 20, não, até 50, tá? Até 50 o aluno vai estar regular. Então, de 20 para 50 eu tenho mais 30. Então, somando esses dois, eu estou na metade do gráfico, né? 20 com 30, 50. Eu vou considerar bom até que o aluno complete 8, certo? Então, de 5, se ele tirou 50%, até 50%, ele é um aluno regular. Se ele passou de 50%, então de 50% até 80%, são mais 30, né? Então aqui, ó, se o aluno chegar aqui no bom, é porque ele fez até 80% da sua nota, certo? E o restante, para fechar o 100, é mais 20%, ok? Então, essas informações aqui vão me dar o valor percentual, ok? E outra coisa, a minha rosquinha, ela tem um formato, o gráfico de rosca, né? Deixa eu mostrar aqui para você a ilustração. Eu tenho aqui o gráfico de pizza e o gráfico de rosca. Olha, ela é uma esfera, né? É um círculo. Não uma esfera, um círculo. Então, como preciso só da metade dela, aí eu vou colocar o restante. Se a metade é 100, a outra metade é 100 também, né? Então, deixa eu botar aqui 100, tá bom? De modo que esse conjunto aqui, ó,
forme a rosquinha toda. Mas essa parte de baixo aqui ela vai desaparecer porque nós não vamos precisar, tá? Mas é por uma questão de complemento. Então, para você ter uma ideia, vamos lá colocar um gráfico de rosca, né? Ele já mudou aqui porque estava muito próximo da minha. Vou apagar. Estava lá em cima do dado, ele faz isso. Às vezes dá certo, às vezes não é o que você quer, então eu vou preferir botar ali longe para a gente conseguir ter uma visão melhor, tá? Tudo bem. Eu preciso fazer um gráfico de rosca, por isso que eu pedi inserir o gráfico de rosca. Me apareceu essa daqui, não tem nada porque não tem dado. Está selecionado o gráfico, venho aqui em ferramenta de gráfico e eu vou selecionar os dados para essa parte do velocímetro aqui. Tá? Então eu tenho uma série, a minha série são esses valores aqui, ó. Estes valores aqui, tá bem? Esses valores, eu não vou botar o nome na série. Então, a série já está lá, ó, formada para você ver, tá ok? E aqui eu tenho a minha categoria. Como ele viu que eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 valores, ele criou 5 categorias. Mas eu não quero isso. Eu quero que as minhas categorias tenham os nomes delas aqui. Por isso eu vou editar essa categoria e vou selecionar os nomes aqui. Inclusive o tracinho, porque esse 100 faz parte do gráfico. Ok, gente? Beleza. Olha lá. Então agora o que é que eu tenho? Eu tenho uma rosquinha. O ruim são esses 20%, 30%, mais, ou seja, metade, 30 mais 20. Aqui mais 30%, aqui é bom. E aqui mais 20%, que é ótimo. Então, só que tem um porém, né? O meu gráfico está girado aqui, ó. E eu não quero que esse início fique aqui. Eu quero que esse início venha para cá, certo? Então, a gente vai aqui, ó. Clicar no gráfico, afastar um pouquinho. Vamos abrir de novo a nossa barra lateral, certo? Nós vamos mexer nas opções do gráfico aqui, certo? Vamos clicar aqui na rosquinha, é a opção da série. Vamos clicar em série, opções da série aqui, ok? Agora eu quero que você preste bastante atenção numa questão, certo? Aqui tem o ângulo da primeira fatia, no zero. Ele está contando que o zero começa aqui, ó. Aqui é 0, aqui seria 90, certo? Aqui seria 180 e 180 mais 90, eu terei 270, tá? Eu vou clicar aqui, estou clicando nessa parte central, que representa a minha série de dados, e eu vou colocar aqui, ó, 270. Então, eu quero que o meu gráfico comece no 270, certo? Observe que agora aqui o ruim veio para cá, né? E ele vai subindo até formar o total aqui, beleza? Agora o que é que eu tenho? A parte de baixo aqui é o pontinho lá, né? O tracinho, a gente vai botar branco depois na cor e vai dar tudo certo. Aqui tem explosão da rosca. A explosão faz com que as fatias se separem, dessa forma não é o que nós queremos. E aqui tem tamanho do diâmetro interno. O diâmetro é a distância entre esse ponto aqui e o outro do outro lado, tá? Eu vou querer diminuir essa distância. E aí você vai, ó, aumentar aqui, vamos deixar mais ou menos nesse 50% aqui, tá? Vou botar 50%. Muito bem. Ótimo. Agora nós temos um gráfico com seus valores respectivos. Aliás, suas posições respectivas, né? Agora eu vou clicar somente no de baixo, você vai perceber que ele perdeu as marcações dos demais. Eu vou clicar fora para você ver. Clico aqui, está todo mundo selecionado. Clico de novo, ele marcou só aqui. E eu vou em preenchimento e eu vou pedir que o preenchimento seja branco. Branco porque é a cor do fundo do meu gráfico. Tem que observar isso, ok?
Aqui eu tenho uma legenda. Essa legenda eu posso retirar. Então aqui agora eu tenho, olha, o formato do gráfico, certo? Que eu pretendo. O que eu preciso agora é colocar o meu ponteiro aqui, certo? Então eu vou ter que combinar esses dois gráficos, que é o gráfico que mostra essas informações aqui de desempenho e um outro gráfico que vai representar o ponteiro do nosso velocímetro, ok? Beleza? Então eu posso mudar o título aqui do gráfico para desempenho, por exemplo. Desempenho, né? É o desempenho, o gráfico de desempenho de velocímetro. Vou puxar aqui um pouquinho, mais no centro, ok? Muito bem. Bom, eu vou clicar de novo aqui na série e a gente vai pensar um pouquinho em que coisas a gente pode botar aqui. Se eu voltar lá no meu exemplo, você vai ver que o nome ruim, irregular, bom e ótimo está na frente do nosso gráfico lá. E aqui não tem ainda. Tá? Então vamos voltar em propriedades da série. Não é aqui, deixa eu ver. Okay? Clicando com o botão direito, melhor dizendo. E eu vou pedir para adicionar rótulo de dados. Muito bem. Adicionou. Agora, observe que os dados que ele colocou aqui não é o que nós queremos. Ele colocou os valores e não os nomes. Por quê? Porque ele colocou o valor da série. Eu vou selecionar esses valores aqui. Aí eu tenho lá a propriedade do rótulo. Você vê que isso tudo muda à medida que eu mudo o que eu estou selecionado. Eu vou selecionar aqui, ó, mudou lá para a parte de série. Clicando no rótulo, aparece a opção de rótulo e eu vou mudar para lá. Aqui na opções de rótulo de dado, eu vou escolher o que é que eu quero. Aqui está dizendo mostrar o valor, certo? Mostrar o valor. Não é o valor que eu quero. O que é que eu quero? O nome da categoria. Então, por exemplo, 20, eu não quero que fique 20, eu quero que fique a categoria dele que é ruim. Então, vou botar o nome da categoria e vou tirar o nome aqui do valor, certo? E isso faz com que eu tenha lá os rótulos que eu pretendo ter, tá certo? Esses rótulos podem sofrer algum tipo de mudança. Deixa eu ver se eu posso mexer no tamanho do nome, tá? Depois eu posso ver isso, mas a gente pode, quem sabe, mudar aí o tamanho desses rótulos. Aqui está até lá na fonte. Vamos ver se aqui em fonte a gente consegue mudar menos aqui. Pronto, aqui na fonte a gente consegue mudar o tamanho. Ok, gente? Pronto, então essa parte só nos falta agora um detalhe. Ó. Quando eu pedi para colocar o rótulo, o que foi que ele fez? Colocou o tracinho aqui. Eu vou clicar de novo, clicar nele novamente, ele desmarcou os outros, deixou só esse marcado. E agora apaguei com delete e eu fiquei com a parte do gráfico do desempenho pronta para eu trabalhar. Ok? Muito bem. Bom, eu quero colocar como se diz, dois gráficos num só. Isso nós chamamos de gráfico de combinação. Eu vou aqui em exibir para fechar aqui a janela. Fechei, deixar só encostado ali. Vou puxar ele um pouquinho mais para cá, para que os meus dados fiquem visíveis. Ferramenta de gráfico. Eu vou alterar aqui o tipo do gráfico, certo? Eu vou mudar o tipo de gráfico para gráfico de combinação. Ele está me avisando aqui que eu preciso selecionar a série de dados, ok? Então eu vou aqui selecionar apenas um, daqui a pouco eu volto. Então eu vou selecionar aqui, tá? Só para fazer de conta por enquanto. Vou clicar aqui. Opa. Vamos ver o que acontece. Selecionar. Não. No tipo de gráfico. Eu quero combinação aqui. Para criar este gráfico de combinação, selecione série de dados de pelo menos 2. Então, eu não tô vendo aqui onde fazer. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e
eu voltarei com a sequência. Veja só, a gente vai precisar colocar duas séries de dados aqui. Eu havia colocado uma série, que são esses valores. Nós vamos aqui adicionar mais uma série, um valor fictício, tá certo? Vou adicionar mais uma série aqui. Vou botar aqui um valor qualquer, pode ser até esse que está aqui mesmo, certo? Então ele vai gerar para mim esse gráfico aqui, eu vou dar um OK. Ele gerou para mim esse gráfico. Esse gráfico de rosca. E por isso ele pegou aquele valor 1 e colocou aqui, certo? Mas é só enquanto a gente faz uma mudança. Então eu tenho, lembre-se que eu estou querendo fazer um gráfico de combinação e eu estou colocando duas séries. Eu tenho que mudar o tipo de gráfico dessa última série que eu coloquei aqui. Bem? Então, tipo de gráfico, combinação, já está aqui, certo? E eu vou modificar o tipo de gráfico da série número 2, certo? Que é a série, vamos ver aqui, cadê? Vamos colocar esse aqui. Muito bem. Vamos continuar aqui. Meu gráfico está selecionado. Eu preciso alterar o tipo do gráfico, certo? Ele no momento é o gráfico de pizza no modelo rosca, certo? É o que nós temos nesse momento lá. Porém, eu vou mudar para gráfico de combinação, certo, gente? Para dar certo, você vai precisar colocar aqui como sendo um gráfico de linha, tá certo? Você vai clicar aqui como sendo o eixo secundário, tá bom? Vai colocar aqui como sendo um gráfico não de linha, mas de dispersão, certo? De dispersão, olha onde ele foi parar lá o símbolozinho. E agora você volta e coloca aqui como sendo um gráfico de rosca, ok? Feito isso, você vai clicar aqui e você vai ver que você tem o seu gráfico de desempenho com um pontinho aqui. Agora, por que esse pontinho, né? Esse pontinho é devido ao fato de a gente ter botado o dado 1 lá no gráfico antes de começar. Tá? Então, eu vou selecionar ele aqui. Essa série é a minha série número 2. Né? Eu vou editar ela aqui. Ó. E agora eu vou colocar aqui na série, no X, eu vou colocar os valores de X do meu ponteiro. E aqui no Y, eu vou colocar os valores de Y do meu ponteiro. Quando eu apertar OK, OK de novo, o que é que nós temos? Bom, o ponteiro já está formado, né? Obedecendo aqui um ângulo de 45 graus. Mas não é bem o que nós queremos. Nós queremos é que esse 0, 0, ele venha aqui para cima, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos alterar. Lembra que eu falei lá? Ó, vamos ver aqui. Veja que o eixo X aqui, ó, ele varia de 1 a menos 1, tá? E se eu quiser deixar aqui o ponto P, ó, ele vai fazer uma circunferência de menos 1 até o 1 aqui, a meia lua, né? Então, ele vai fazer esse movimento aqui. Tá? Então, se eu vir aqui, ó, dar pedir para rodar, então ele vem do 1 ao menos 1 aqui no eixo X, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Aqui nesse eixo, nós vamos clicar nele, pedir para exibir aqui a minha janela lateral, certo? Vou afastar um pouquinho aqui. Cliquei aqui, ó. Aqui é o eixo. Aqui na opção do eixo, eu vou... Opa, cliquei fora. Clicar aqui de novo. Se por um acaso você clicar aqui no eixo e tiver opções, pode ser que esteja fechado, aqui é a opção do eixo. Você vai colocar o mínimo de menos 1 e o máximo de 1, certo? Isso vai fazer com que ó, o ponteiro venha para o meio aqui, ó, porque esse x vai variar de 1 a menos 1.
E agora nós vamos fazer com que o nosso eixo vertical também varie de 0 a 1. Tá? Então vamos ver o que aqui a gente pode fazer aqui. Na realidade a gente tem que botar de menos 1 a 1 também, como nós fizemos no outro lado. É para ver um cruzamento no centro aqui da sua tela. Tá? Então, olha lá, já se formou desse jeito. Certo? Então agora o ponteiro veio para cá. Tá? Se eu apagar aqui esse desempenho, eu vou ter um crescimento aqui. E eu posso apagar esses eixos aqui agora com delete. Opa. Posso também clicar nessas linhas verticais. E aqui eu tenho um gráfico de velocímetro. Por que ele está aqui? Né? Porque o ângulo está no 90 graus lá. Certo? Ele tirou 5, está no meio aqui. Tá? Devido aos nossos arredondamentos, você vai ver que ele não está exatamente no centro, mas ele vai fazer um movimento de acordo com o que a gente quer. Agora observe que eu vou botar aqui algumas notas menores. Vou botar aqui 2, certo? Vai ser 2, olha só. Ele está com a nota muito ruim, né? A média de 20% só. E ele está lá quase no ótimo. É aqui onde eu falei para você que a gente vai precisar alterar um pouquinho mais aqui do nosso gráfico, que é, ao invés de nós colocarmos aqui como sendo o cosseno, aqui nós vamos colocar como sendo menos o cosseno, e aí a gente vai ter esse resultado aqui, que é apontado para o outro lado. E aí realmente, crescendo agora no sentido horário, nós temos que o nosso aluno está com um desempenho de 20%, bem no limite mesmo, né? Lembra que nós decidimos que o ruim é até 20%? Se ele tirar menos do que isso, vamos colocar aqui 1. Eu apertei, selecionei tudo, escrevi 1, então Ctrl Enter, ele vai escrever 1 em todo mundo. E você vai ver que 1 está na metade dos 20%. Tá? 20% seria 10%, que é o que nós temos aqui, metade de 20% é onde ele está. Tá certo? Então, vamos botar aqui algumas notas aleatórias, 5,7, 8,9, olha, esse aqui é um aluno de desempenho bom, né? Ele aqui relaxou um pouquinho, tirou um 8, e na outra estava dormindo e tirou um 6, certo? No fim das contas, é um aluno que não chega a ser ótimo, mas é um bom aluno, tirou 72%, né? Não é extraordinário, mas é um bom aluno, tá bom, gente? Então, esse foi o nosso gráfico de desempenho. Eu sei que é complicado fazer esse gráfico, mas fica aí a dica para você fazer, questionar, procurar entender. São muitas informações, muitas delas que pode ser que você não se lembre, mas serviu aí para a gente relembrar muitas coisas da matemática, tá? Uma última coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: essa média aqui, ela representa um valor qualquer. Poderia ser o desempenho de uma empresa, poderia ser qualquer coisa, desde que, ao chegar aqui na média relativa, eu consiga transformar o valor em um dado de porcentagem, tá certo? Daqui para baixo, você observa que daqui para baixo, olha, eu vou usar o B9 em todas as outras fórmulas. Olha só, B9, né? Aqui também, cadê F2? B9, tá vendo? Então, o importante aqui para nós vai ser esse dado relativo aqui, tá? Tendo esse dado, aí a gente consegue montar o nosso velocímetro. Essas informações aqui também podem estar vindo aí de um programa de notas, de boletim, vai gerando lá e aí ele traz essa nota, essa média para cá, ele puxa de algum lugar, né? E aí ele vem, lança aqui a informação e ele gera um gráfico de modo que a gente tenha esse desempenho. Pode servir, por exemplo, para um prefeito, para um diretor de empresa, verificar o desempenho de algum setor. Tudo depende de chegar aqui no formato de percentual. Okay? Daí para frente,
é tudo a mesma coisa. Tá bom, gente? Qualquer coisa, entre em contato com a gente para a gente tentar solucionar as prováveis dúvidas, ok? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até o nosso próximo encontro.